Amigos, vamos falar de Luciano Arriagada, este atacante chileno que chega ao Atlético Paranaense depois da vinheta. Então, amigos, o porquê falar de Luciano Arriagada? É um jogador que tem poucos jogos como profissional. Eu mesmo assisti poucos jogos, mas acompanho a carreira do Luciano já há um bom tempo. Primeiro porque ele é de uma cidade dos meus pais. Ele nasceu em Lota, né? Mesma cidade onde meus pais nasceram, e eu comecei a acompanhar desde aquela época. Eu falei, tem um jogador em Lota, tá jogando no Colo-Colo e tal. Então, desde as categorias de base da seleção chilena, eu já acompanhava o Luciano. E é um jogador que assim, comecei a observar, vi muito potencial nele, mas é lógico, já entendia que era um jogador cru ainda, mas alguns da seleção chilena, inclusive ele levou para a Copa América 2021, e eu achei interessante fazer um vídeo aqui, mesmo assistindo poucos jogos, mas para explicar um pouquinho a história do Luciano, porque é uma história interessante até para a torcida ter um pouco de paciência também, né? Então, beleza, ele vai para a Copa América, primeiro porque a seleção chilena vive, é bom explicar, uma entre-safra. Vargas e Sánchez em breve não estarão mais na seleção chilena principal, né? E tem dificuldade para suprir esse ataque à seleção chilena, tanto é que chama um inglês, que está lá com nacionalidade chilena, né? Para jogar no seu time, né? Para jogar na seleção principal, para vocês terem ideia como que é difícil achar um atacante, né? Castillo não deu certo, tudo mais. Então se apostou no Luciano naquela época, e depois que ele volta ao Colo-Colo, ele mesmo achou que poderia ter mais chances no time principal do Quinteiros. E aí foi que começou a ter os problemas com o Quinteiros e com a comissão técnica, o Luciano, principalmente porque ele achou que teria condições já de ser titular e ainda não tinha essa oportunidade no Colo-Colo. O Quinteiros achava que ele precisava de uma força física maior para aguentar o esquema dele, né? Ele discordava um pouco, mas ficou ali numa boa. Em 2022, esperava uma oportunidade, menos ainda. Aí você tinha já um atacante mais cascudo e melhor, que era Juan Martín Lucero. E mesmo assim, quando o Lucero não jogava, o Luciano não era usado. Então, infelizmente, ele não teve muita oportunidade, tanto no final de 2021 e 2022. Por isso, poucos jogos. Por isso, a necessidade de sair, de querer jogar. Ele tinha já esse interesse de jogar mais. Como colocou o clube dele, de paixão, ele está desde os 9 anos lá, não dava essa oportunidade, Quinteiros não achou essa brecha, ele sente essa vontade de sair. Mas como é Luciano? Assim, é um jogador que se posiciona muito bem. Talvez essa é a grande chave do jogo dele, e o que o Atlético Paranaense, a torcida pode esperar, a torcida do Furacão pode esperar. Um jogador que se posiciona muito bem, se movimenta bem, então ele procura bem os espaços, sabe sair da marcação, na movimentação. Isso eu acho ele muito inteligente, acima da média comparado aos outros atacantes, né? Ele pode ganhar mais força física até para ganhar esses embates, né? Para ganhar essa disputa, porque vão fechar mais os espaços aqui no futebol brasileiro. Isso é normal. O futebol chileno deixa muito espaço para os jogadores abrirem, apesar de ser um futebol mais ofensivo, mas não tão ligado à parte defensiva. Então ele vai precisar dessa parte física para evoluir seu futebol. Mas eu vejo muito potencial nele. Ele tem um poder de decisão bom, né? Eu acho que pode melhorar, mas é bom. E o posicionamento e a velocidade dele é a que chama atenção para sair no impedimento, para sair de uma marcação. Isso que eu acho que o Luciano tem muito a evoluir como jogador em geral, mas eu acho que o Atlético Paranaense pode trabalhar muito bem essa parte física e a parte tática. Eu acho que isso pode ser bem utilizado aqui no futebol brasileiro. E lembrando sempre os torcedores que é uma aposta, tá? É um jogador que precisa evoluir para chegar ao nível de disputar um campeonato brasileiro em alto nível, disputar como titular, né? Então é uma grande aposta, sim. É um jogador que ainda não está pronto e que precisa ganhar minutos e canchas, mas que tem potencial? Tem. Eu vejo potencial e eu vejo um garoto que
que tem muita vontade de vencer, né? Então eu espero muito para que o Luciano se dê muito certo aqui no futebol brasileiro e principalmente no Furacão. E por ser um conterrâneo, né, e por ser um jogador da terra, né, eu vou direto lá para a Lota, eu torço mais ainda para que ele dê certo aqui, tá bom, gente? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal, tá bom, gente? Tchau, tchau!